Lordose e pelve muito inclinada para frente costumam ocorrer juntas. Isso causa má postura e tensões que podem subir ainda mais. Com esses 4 exercícios que faremos juntos agora, você pode melhorar sua postura e se sentir melhor. Participe e experimente. Para que você veja em que vamos trabalhar agora, dê uma olhada no esqueleto de lado. E uma leve curvatura lombar sempre está presente. Nosso corpo precisa disso, mas existem alguns músculos que mudam isso. É o flexor do quadril, que vai daqui de baixo da coxa passando pela virilha. Uma parte vai para a pelve, outra puxa a coluna lombar. E quando essa tensão vai aumentando por causa de ficar sentado, tudo isso é puxado para frente. Ou seja, a coluna lombar é puxada para frente e a pelve também é puxada para frente. E é assim que acontece esse duplo puxão para dentro, praticamente. E a lordose lombar vai ficando cada vez mais acentuada. E ainda tem outro efeito. Quando a lordose aumenta, aqui estão os eretores da coluna. Há também eretores da coluna que atravessam poucas vértebras e ficam progressivamente mais curtos e tensionados. Ou seja, quanto mais isso é puxado para frente, quanto maior fica a lordose lombar, mais curto fica aqui. E os exercícios que vamos fazer agora vão justamente contra isso. E eu afirmo que você vai perceber o efeito imediatamente depois, porque os exercícios realmente vão direto na causa. No exercício inicial, a pelve deve estar bem posicionada desde o começo. E a posição agora é exatamente aquela que contraria o que explicamos. Então, tentamos primeiro alinhar a pelve, que talvez esteja inclinada para frente. O máximo que der, o máximo que for possível, você tenta alinhar isso, e para isso, você empurra suas virilhas para frente e puxa um pouco o umbigo para trás. Você já deve perceber que aqui está esticando. E então, você se apoia na parede para se estabilizar um pouco, empurra ainda mais as virilhas para frente e puxa ainda mais o umbigo para trás. E então você sente imediatamente a tensão acima das virilhas. Talvez até uma espinha ilíaca anterior nessa região. E você faz isso cada vez mais intensamente. Até aí, enquanto a intensidade for suportável. Isso puxa na virilha, talvez no osso púbico, um pouco dentro da barriga na parte inferior e também nas costas. E quando puxa para as costas é maravilhoso, porque aí você sabe que está trabalhando exatamente contra a sua dor nas costas. Então, continue indo cada vez mais para trás, sempre levando as virilhas para frente e puxando cada vez mais o umbigo para dentro. E não se surpreenda se isso for realmente difícil para você, por causa do hábito de ficar sempre sentado. O exame mais recente dos planos de saúde mostrou isso. Antes eram cerca de 8,5 horas sentados por dia, agora passam de 10 horas. Está cada vez mais extremo. Isso vem do trabalho em frente à tela? O que fazemos agora? Agora vamos fazer o oposto de sentar curvado para frente e vamos estender para trás. E é por isso que isso compensa a maior parte dos encurtamentos que surgem por causa de ficar sentado. Continue indo cada vez mais para frente. Agora. E agora precisamos fortalecer os músculos que queremos alongar. Ou seja, fique exatamente assim e use a força do abdômen e do quadril para empurrar o tronco para cima, como se você quisesse empurrar a parede para longe, mas você não se move nem um pouco durante isso. Ok, relaxe novamente e avance um pouco mais. Você percebe que, depois de tensionar, consegue ir um pouco mais fundo no alongamento novamente? Isso significa que fortalecemos e alongamos mais ao mesmo tempo. E de novo, você faz força contra, relaxa, vai mais fundo. E de novo, você faz força contra, relaxa e vai mais fundo. E agora vamos de novo. Pode levantar os braços um pouco, bem ativo, usando os músculos de trás para puxar ainda mais para o alongamento. Você também pode levar a cabeça para trás, se for confortável, e continuar indo mais para trás. E agora os flexores do quadril e os extensores do quadril aprendem a se comunicar. Quem puxa e quando? E então sobrecarregue menos a articulação do quadril e os discos intervertebrais de forma mais direcionada para que nada dê errado. Agora levante-se e sinta como está. Talvez você já perceba,
não estou mais sendo puxado tanto para frente. Porque agora já provocamos um pouco de alongamento. Mas vamos intensificar isso ainda mais com um exercício especial. Fique em pé com os pés alinhados aos ombros. Vamos começar com a perna direita. Você leva a perna direita para trás. Agora coloque a mão direita na parte inferior direita do glúteo e a mão esquerda para controlar o umbigo. E agora empurre sua virilha direita para frente com a mão direita e sua mão esquerda empurra seu corpo para trás. E então você sente a sensação que teve dos dois lados, mas agora mais do lado direito, porque é aí que estamos fazendo o alongamento. A vantagem aqui é que conseguimos focar ainda mais intensamente em uma área, no caso, o lado direito dos músculos flexores do quadril, e influenciar essa região. A desvantagem é trabalhar só metade, mas a vantagem é focar mais intensamente em um lado e sentir a diferença imediatamente. Isso, muito bom. Alongue de novo. Continue indo para frente. Agora precisamos de um treino de força aqui, mas sem encostar na parede. Isso significa que agora você vai pressionar com a sua mão direita o mais forte possível contra o seu glúteo direito inferior. E isso bloqueia para que você não consiga subir. Então você quer subir, mas ao mesmo tempo bloqueia com o braço, não consegue subir. E assim podemos fazer força contrária, como se houvesse uma parede ali. Relaxa de novo e continua alongando. Cara, eu também estou sentindo. Isso é bem intenso. E de novo, você empurra mais e quer subir, mas a mão contra o glúteo empurra mais e você não consegue subir. Relaxa de novo e vai mais um pouquinho além. É cansativo, mas aguenta firme, vale a pena. E de novo, você empurra para cima, empurra com a mão contra o glúteo, relaxa e vai mais um pouco além. E agora puxa ativamente para trás de novo. Quadril para frente, tronco para trás, quadril para frente, tronco para trás. E saia bem devagar novamente. Você percebe, é super intenso. Sinta, provavelmente já percebe a diferença entre os lados esquerdo e direito. Se tiver o mesmo vegetal rápido, recue. Mão esquerda contra a parte inferior das nádegas, mão direita acima do umbigo. E agora você empurra para frente a virilha esquerda. A mão direita empurra a barriga, movendo o tronco para trás. E você vai tão fundo até sentir o alongamento de forma intensa, mas ainda suportável de maneira positiva. É aquela dorzinha suportável que ainda é agradável. Continue indo cada vez mais fundo. Se não conseguir se equilibrar, apoie-se com a mão direita e dispense ajuda. Mesmo assim, continue avançando com o quadril esquerdo. Respire bem. E agora você também quer subir de novo, mas se segura com a mão esquerda contra o quadril, bloqueando, por assim dizer, a subida. Depois relaxa novamente e continua entrando. E de novo, você quer subir, mas ao mesmo tempo empurra com a mão esquerda, de modo que não consegue subir. Com o tronco relaxa e entra mais um pouco. E de novo, você empurra contra, quer subir, relaxa e entra mais um pouco, solta completamente, empurra a pelve para frente, puxa o umbigo e o tronco para trás, cada vez mais, e mais um pouco. E vá até o limite, mais um pouco e volte devagar. Dê 2, 3 passos de teste, sinta como é. Sim, está mais fácil agora, certo? Você sente isso? E agora lembre-se, dissemos que atrás, os eretores da coluna e músculos curtos na lordose ficam progressivamente mais contraídos. E agora vamos relaxá-los novamente. Vamos fazer isso também em pé, exatamente como você está agora, com os pés na largura dos ombros. Você pode dobrar um pouco os joelhos e então vai descendo cada vez mais, começando logo acima do quadril. Isso, foque em dobrar mais acima do quadril. E então você percebe que isso puxa direto na parte inferior das costas. Apoie-se um pouco nos joelhos
Então você pode ir descendo aos poucos, pouco a pouco. E justamente nos 3 exercícios anteriores, esses músculos estavam bem encurtados, porque a gente foi cada vez mais para trás e por isso agora leva um momento até conseguirmos alongá-los de novo. Você percebe na hora como puxa aí, se mova assim e vá descendo cada vez mais para que você continue alongando cada vez mais. Estique. Agora sinta o alongamento na parte inferior das costas. Você pode experimentar um pouco, né? Esticar um pouco mais as pernas, aí o quadril segura mais e você consegue descer mais acima do quadril. Você só não pode esticar tanto até doer na parte de trás dos joelhos, porque aí esse seria o fator limitante. Queremos sentir o alongamento na parte superior das costas, não atrás dos joelhos, então não deixe as pernas totalmente esticadas. E vá descendo um pouco mais a cada vez. Lembre-se também da respiração. Tente descer um pouco mais ao expirar e então se segure firme. Até onde você conseguir alcançar lá embaixo, leve as mãos para trás das pernas e comece, bem devagar, a puxar o tronco para cima. O que, é claro, não dá para fazer porque você está se segurando. Relaxe novamente e desça um pouco mais. E de novo, você puxa para cima. Continue aumentando, relaxe e desça mais um pouco. E de novo, você quer subir. Relaxe e desça mais um pouco. E então você puxa novamente. No final, desça cada vez mais. Estique mais as pernas para que a pelve seja bem sustentada pelos músculos posteriores das coxas. E então você vai saindo devagar. E sinta, mova-se um pouco livremente e descubra o que de positivo aconteceu agora. Dê alguns passos, sinta. Conseguiu fazer todos os exercícios? Você percebeu onde puxou e como isso aliviou? Deixe um comentário e compartilhe este vídeo, porque muitas pessoas têm uma lordose muito acentuada e problemas sérios, com dores nas costas de verdade. E elas ficam felizes quando recebem uma dica sua de como podem se ajudar.